Bora falar sobre um assunto que vai no coração da vida da igreja? Qual é, de verdade, a diferença entre uma comunidade que é só bem organizada e uma que está viva? Parece um detalhe, né? Mas olha, essa pequena diferença muda absolutamente tudo. Pensa comigo. De um lado, a gente tem a organização. E veja bem, não tem nada de errado com regras, com horários, com planejamento. É ótimo. Uma estrutura pode ser linda, funcionar, que é uma beleza. Mas, do outro lado, a gente tem a vida. E vida significa direção, uma presença que a gente sente, sabe? Um propósito que pulsa. É como um corpo. Ele só funciona porque tem vida por dentro. Se não tiver essa vida, por mais perfeito que seja por fora, ele não é nada. A igreja foi pensada para ser assim, um organismo vivo. Então, a questão toda é essa: organizado ou vivo? A igreja não foi projetada para ser só mais uma instituição eficiente, sabe? Ela foi criada para ser viva. E o que traz essa vida toda, o que bota o coração para bater, é o Espírito Santo. É ele que transforma um monte de regras e programações em algo com uma direção de verdade. E é aqui que a gente chega num ponto fundamental. Muitas vezes a gente acha que a vida de fé é só acumular conhecimento, saber as doutrinas certinhas, ter todas as informações na ponta da língua, mas a verdade é que isso é só uma parte do jogo. E esse versículo de Romanos capítulo 8, nossa, ele deixa isso claríssimo. O que define o Filho de Deus não é todos os que sabem sobre Deus, mas sim todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. A palavra que muda tudo aqui é guiados. Exato, é nisso que a coisa toda se baseia. A vida cristã de verdade, aquela que pulsa, não se apoia só no que a gente sabe, mas na nossa disposição de ser guiado, de seguir uma direção que vem de cima. Bom, e isso leva a gente para uma pergunta bem prática e que às vezes pode ser até meio desconfortável, né? Se não é o Espírito Santo que está guiando a igreja, então quem está no comando? De onde está vindo a direção? As alternativas geralmente são essas aí. A vontade humana, mesmo que cheia da melhor das intenções, a opinião de algum líder carismático, a pressão do grupo, sabe aquilo que todo mundo espera que aconteça? Ou, o que é muito comum, o costume, o famoso "a gente sempre fez assim". O problema é que nós, os seres humanos, a gente consegue organizar, criar sistemas, mas a gente não consegue gerar vida espiritual. Agora, olha só que interessante. Muitas vezes a gente limita o papel do Espírito Santo, né? A gente pensa nele só como um consolador, alguém para dar um conforto quando as coisas apertam. E sim, ele faz isso. Mas a função principal dele é governar, é direcionar, ajustar o leme, mostrar o caminho. É uma atuação muito mais ativa. Mas espera aí. Falar em ser guiado pelo Espírito não é um convite para bagunça, para cada um fazer o que quer e dizer que foi Deus. De jeito nenhum. Existe um equilíbrio perfeito e que é essencial a gente entender. E os extremos que a gente tem que evitar são esses dois. Focar só na palavra, sem a ação do Espírito, pode deixar tudo muito seco, teórico, sem vida. Por outro lado, focar só numa ideia de Espírito sem ter a palavra como base, isso pode virar uma confusão danada, uma experiência sem fundamento nenhum. Um precisa do outro. O equilíbrio saudável é exatamente este. A palavra de Deus é a nossa base, o nosso chão firme, inegociável. E o Espírito Santo é quem pega essa palavra e aplica na nossa vida, conduz a gente por ela e, o mais importante, ele dá vida a ela. Ele faz a palavra se tornar real, ativa dentro da gente. Um confirma o outro, numa harmonia, olha, perfeita. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Como a gente reconhece uma igreja que está sendo guiada de verdade? Vamos dar uma olhada agora em alguns sinais bem concretos, as marcas de que existe vida ali. A primeira marca é a sensibilidade. Uma igreja que é guiada pelo Espírito não vive refém de uma programação engessada. Ela aprende a ler o momento. Ela sabe quando é hora de falar, quando precisa parar tudo e só ouvir, e quando é o momento de avançar com coragem. É uma sintonia fina com a direção de Deus. A segunda marca é a presença. E aqui não estamos falando só de atividade, de ter um monte de evento na agenda. É sobre algo que a gente sente no ar. As pessoas não saem das reuniões só com mais informação na cabeça. Elas saem tocadas, mexidas por dentro, porque a presença do Espírito age de um jeito que a gente consegue perceber. E isso nos leva direto para a terceira marca, a transformação. O governo do Espírito age por dentro. Ele convence do erro. Ele ajusta aquelas intenções que a gente esconde no coração. Ele mostra o que precisa mudar. Sem essa ação interna, uma igreja pode até crescer em número de pessoas, mas vai ser um crescimento superficial, sem transformação de verdade. Agora, um ponto super prático. Essa vida guiada pelo Espírito não começa do nada, magicamente no culto de domingo.
O ponto de partida é a vida pessoal, é o dia a dia de cada um. É no jeito de falar, nas decisões que se toma, na maneira como se reage à pressão. Quanto mais sensível cada pessoa se torna ao Espírito, mais ela vai contribuir para a saúde de toda a igreja. É uma construção. E o resultado disso tudo, quando acontece no coletivo, é impressionante. Quando é cada um por si, seguindo a própria cabeça, o resultado é a desordem, mesmo que por fora pareça tudo organizadinho. Mas, quando todo mundo aprende a ser conduzido pela mesma direção, a do Espírito, o que surge é uma harmonia, uma unidade real, poderosa. Não é uma unidade forçada, sabe? Ela nasce naturalmente da mesma fonte. Bom, chegando ao final da nossa reflexão, a escolha fica bem clara. A questão não é ter ou não ter estrutura, mas sim escolher entre apenas funcionar e verdadeiramente viver. Sem a presença ativa e o governo do Espírito Santo, a vida na igreja pode ficar pesada. Tudo vira uma coisa mecânica, repetitiva, uma obrigação para cumprir. Falta fôlego, sabe? Falta vida. Mas com ele no comando, aí tudo muda. A vida fica vibrante, as coisas ganham uma direção clara e tudo se enche de um propósito que é muito maior do que nós mesmos. E essa frase resume perfeitamente a nossa conversa. O objetivo não é o controle, não é a perfeição da organização. Uma igreja que é saudável de verdade é aquela que, com humildade, aprende a ser guiada. E assim, a pergunta que fica para a gente pensar é esta: a comunidade da qual a gente faz parte, ela está apenas funcionando? Ou ela realmente vive? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro de tudo. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.